Pública, lá em 23, quando o 8 de janeiro aconteceu, e as pessoas ao nosso redor, e os envolvidos, Pavinato, Segré, nossa audiência, eles diziam assim, mas Caivano, está evidente que tudo isso foi armação. Olha, mas evidente para nós que estamos aqui envolvidos é uma coisa, precisa ficar evidente para a opinião pública, para a grande massa. Pública, lá em 23, quando o 8 de janeiro aconteceu, e as pessoas ao nosso redor, e os envolvidos, Pavinato, Segré, nossa audiência, eles diziam assim, mas Caivano, está evidente que tudo isso foi armação. Olha, mas evidente para nós que estamos aqui envolvidos é uma coisa, precisa ficar evidente para a opinião pública, para a grande massa, para a sociedade, porque é ela que promove essa mudança. A partir do momento da mudança da opinião pública é que outras mudanças podem vir a ocorrer. Então, eu vejo com bons olhos, embora a reputação de uma Suprema Corte em qualquer país seja muito ruim para a própria nação, afasta investimentos, demonstra que não há segurança jurídica para que empresários venham aqui investir, enfim, mas isso é bom para a nossa sociedade entender que é preciso uma mudança. Vamos falar do André Mendonça também, que merece o nosso crédito. Você usou ontem a metáfora de que ele pode ser aquela pessoa que demonstre que o STF vá deixando de ser aquela tremenda lata de lixo. Ele pode estar limpando literalmente essa lata de lixo para ela se transformar apenas numa caixa, como ela deveria ser, uma caixa hermética para resolver as questões constitucionais, né? E ele disse ali, a frase dele é que a sociedade, ou melhor, ele pergunta, né, e o que a sociedade espera de um servidor público? E Pavinato, a gente desde o começo do programa aqui, a gente sempre disse isso, né? Se espera basicamente que seja honesto e que pareça honesto. Aquilo que a gente usa a fábula aqui da mulher de César, não basta ser, tem que parecer, porque para a sociedade enxergar, e aí ligo de volta nessa pesquisa, para que a sociedade volte a enxergar o STF como uma Suprema Corte crível, com crédito, precisa parecerem honestos. Não dá para parecer honesto você viajando de avião à custa dos outros, à custa de pessoas que a sua mulher está defendendo, ou estaria, ou deveria estar defendendo, mas não está. Ele está sendo defendido por outro advogado. Não é a mulher dele que está defendendo. Então, tudo que aparece aqui é a sua frase. Está errado. E para finalizar, Campos Neto. E só, antes de você falar do Campos Neto, não só, né, a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. O Cristiano Zanin, quando ele fez a petição inicial do habeas corpus número 161.64493. Isso aí, 164.493, que é o famoso habeas corpus que anulou as condenações do Lula. A tese central dele era o seguinte, que ao juiz não basta ser imparcial. Mais importante até do que ser imparcial é parecer imparcial. E o Alexandre de Moraes, ele faz tudo menos parecer imparcial. E quando a gente nem desconfia que ele é imparcial, 8 de janeiro, nós nem desconfiávamos que ele era vítima. Ele foi à Globo falar que ele ia ser morto, estuprado, empalado, exposto em praça pública. Puxado pelos cabelos. Ele mesmo faz questão de se colocar como imparcial. Ele faz questão de desfazer qualquer aparência de imparcialidade. Ou seja, se o Lula foi solto, ou seja, teve suas condenações anuladas por conta disso, por que o Bolsonaro continua preso? Eu respondo, porque o PT e a esquerda como um todo tem uma coisa que a direita brasileira não tem, e eu digo aqui, e é a coisa mais errada do dia hoje que eu vi, razão pela qual as eleições desse ano vão ser uma fragorosa derrota para a direita,
Porque o PT, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele tem a capacidade de ousar e encarar a briga. É verdade. Se vai dar certo ou não, não se sabe. Mas a tese é essa, vou lançar, vou atrás. Isso aí. Por que que com o Bolsonaro, que está na mesma situação que o Lula, segundo a tese do Zanin, tese vitoriosa no STF, qual é a tese? O Sérgio Moro, quando aceitou ser ministro do Bolsonaro, ele rompeu a aparência de imparcialidade porque o Bolsonaro, ele é a figura antagônica ao Lula no jogo político. Então, da mesma maneira, o Cristiano Zanin, ele seria o rompimento da aparência de imparcialidade porque ele era advogado do principal oponente político do Bolsonaro. Você, e ele jogou colocou o isso na sua revisão criminal. E aí, o mesmo Alexandre de Moraes, ele se coloca como vítima, então ele rompe com qualquer aparência de imparcialidade. Ou seja, a identidade fática jurídica é plena. A direita não tem coragem de ousar. E eu acredito aqui que eles querem o Bolsonaro preso. Sabe por quê? Decidiu-se que ninguém vai entrar com a revisão criminal em favor do Bolsonaro nos mesmos termos da revisão criminal que foi aceita no caso do Lula. Por quê? Por quê? Não sei. Mas quem define que não será aceito? Essa revisão criminal. A defesa e a família. Que estranho. E eu elogiei a tua peça aqui na tua ausência. Que estranho. Ninguém me explicou por quê. Eu perguntei. Ninguém explicou. Não, achamos que não é o momento. Tá bom, não é o momento. Que momento vai ser esse? Quando vai ser o momento? Que momento é esse? Né, o sábio Gamaliel, não é, a autoridade intelectual judaica da época de Paulo Apóstolo, ele fazia a seguinte pergunta, né? Quem senão eu? Quando senão agora? Exato. Então, quando? Quando você estava viajando, inclusive, eu fiz uma analogia e elogiei a tua peça, né? E ainda informei o público que eu estava fazendo essa analogia em virtude de ter lido a sua peça, que era impecável, e lembrei, você pôs essa passagem que você citou agora, né? Do HC, sim, e da forma como ele exato. se manifesta, você colocou na peça, sensacional. E fico triste com o que acabo de ouvir de você, quer dizer, não tem explicação, né? Deixa eu só complementar. Sileca pergunta, eles vão tentar onde e para quem? E é isso que me revolta mais, porque como ele foi jogado na primeira turma, o regimento interno do STF diz que a revisão criminal tem que ser julgada pela turma oposta, que é a segunda. Na segunda turma nós temos o Fux, que já considera nula essa ação. Nós temos o André Mendonça, nós temos o Cássio, nós temos a maioria. Sim. A maioria já em favor da anulação da condenação dada pela primeira turma. E então? E por que não entrar? Eu queria saber por que a família e a defesa decidiu não entrar com essa peça. E a defesa inclui hoje Flávio Bolsonaro. Exatamente, eu gostaria de saber, mas ninguém me responde. E as pessoas hoje evitam aceitar dar entrevista para mim, porque eu faço essas perguntas. Porque eu faço a pergunta que interessa, me desculpa. Claro. Que a sociedade quer saber. Que o público quer saber. É difícil de mim. Uma coisa é você fazer uma entrevista, sem desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, para alguém que não tem um conhecimento profundo do direito. Porque você fala lá, usa uma expressão latina, a pessoa se engambela, ok. Agora, quero saber por que não se entra com a revisão criminal em favor do Bolsonaro, já que a segunda turma, neste momento, tem maioria para rescindir a sua condenação.
Só posso dizer que é lamentável. Você falaria do Roberto Campos Neto. Eu ia falar essa digressão. Hoje, não, e parabéns de novo, né? Hoje mesmo aconteceu, né? Em 10 segundos, o Galípolo destrói essa narrativa do Dilma, deselegibilizado, do mentiroso. Do filho do GP. Do Pinóquio. Do irmão mais bêbado do Pinóquio. Exato. Quando ele diz o seguinte, ó, não há nenhuma... A mais remota, na verdade, ele usou o termo, a mais remota evidência, circunstância que leve a acreditar que Campos Neto tenha agido de maneira ilícita, de maneira ilegal, espúria, ou seja, fora do contexto do que deve ser o Banco Central. Foi o Galípolo que disse à CPI do crime organizado na data de hoje. Quer dizer, vale lembrar já ficou também velha essa narrativa. Os documentos da época do Roberto Campos Neto tá aí para quem quiser ver. Exato. Mas o que o Galípolo fez com os documentos dele próprio? Pois em sigilo. Sigilo de 8 anos. É isso, padre. Não é? Qual que é a serpente que botou o ovo? A sua mãe, Lula. E não tinha nenhuma onça para comer. Infelizmente. Aliás, hoje, ainda nesse tema,